A recente deslocação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude a Angola revelou a carga simbólica de uma cruz e a proximidade de dois países que há séculos partilharam a fé cristã numa entrega de esforço missionário e numa presença de igreja que é forte e que resistiu mesmo nos instantes mais difíceis da história deste país africano. E esta cruz, símbolo dos jovens, é também o sinal de esperança que os angolanos conjugam com uma fé que vive das convicções, da tradição que se recebeu dos antepassados e que configura hoje uma identidade religiosa para tantos. A primeira cruz que aqui chegou veio justamente com estas marcas estas marcas da tradição e da fé do povo português. Hoje, celebrando estas jornadas que serão em Lisboa, os símbolos vêm de novo de Lisboa para Luanda como primeiro destino. Quer dizer que há uma continuidade, há uma relação, há uma memória que nos leva a uma ligação com o passado. É uma história que continua. É uma história que permanece viva e é o sinal de que a fé é vida e que a fé cria laços verdadeiramente inquebrantáveis entre os povos e entre as nações. Esta passagem da cruz das jornadas e do ícone mariano que São João Paulo II entregou aos jovens por algumas das dioceses de Angola foi uma experiência de fé e de vitalidade de igreja, muito para lá da simples abordagem de uma igreja jovem ou do tomar o pulso ao grau de entusiasmo que Lisboa 2023 está a despertar entre os jovens daquele país. Foi uma experiência para todos. O arcebispo de Luanda fala mesmo de um abraço e de uma convergência em torno de um símbolo forte. Mas mesmo assim podemos ver, pelas diferentes localidades, as 9 dioceses por que passou, podemos sentir o abraço, a convergência de todas as pessoas à volta deste símbolo forte da nossa fé, símbolo forte da nossa esperança, símbolo forte desta humanidade nova e renovada que acontece à volta deste acontecimento. Jesus Cristo crucificado vive para sempre. Desde o primeiro momento, na evangelização de Angola, na proposta inicial da novidade cristã, os missionários são indissociáveis do caminho de evangelho operado neste país. Chegaram com as caravelas, permaneceram nos lugares mais isolados e apresentaram a fé que quiseram sempre associada à promoção integral dos povos, ao respeito pelas culturas e ao zelo para que as condições dignas de vida chegassem ao maior número. Os missionários foram sempre associados a quem permanecia junto das populações, independentemente dos humores da política ou dos ciclos da história. Ainda hoje é assim, e Angola tem na sua herança cristã muita dedicação e muitas vidas de missionários que por aqui se gastaram e deram a vida pelo Evangelho que procuravam viver com o povo. É a história que é como a terra, não está parada, não é? Está sempre em movimento. E nesse caso um movimento bastante positivo, não é? Um dar, um receber e um agradecer. Eu digo, por um lado, é viver a essência da igreja. Somos um só corpo, uma só alma, um só coração. E vivemos nesta união profunda da fé e na partilha dos bens materiais e dos bens espirituais. Por outro lado, é uma grande expressão de gratidão. Se visitasses os cemitérios missionários aqui, eu sei só 3, o de Landana, o da Huila e o do Quando no Ambo, vocês ficariam impressionados, né? Muitos jovens vieram de várias nações, mas falo de Portugal, chegavam aqui e depois de um mês, depois de 2 meses, atacados pelas doenças tropicais, a alimentação, a falta de medicamentos. Eles eram missionários e ao mesmo tempo eram pioneiros na fixação nestas terras.
Portanto, muitas vidas aqui foram doadas em nome de Jesus Cristo, para que a fé que nós hoje vivemos, a fé que nós hoje celebramos, a fé que hoje é vida, pudesse ser uma realidade. E os missionários continuam por Angola, continuam no mesmo espírito de entrega e dedicação de outros tempos, conscientes que os tempos novos trazem também outros desafios pastorais. Perto de Luanda, a nossa reportagem encontrou os sacerdotes do Coração de Jesus, deonianos como são conhecidos, reunidos na sua 7ª Assembleia do Distrito de Angola. O objetivo principal é revisitar o nosso projeto apostólico. Um projeto apostólico que tem como propósito principal a questão da formação. Formar os jovens angolanos, a nossa congregação, para os preparar nesta vida missionária e para podermos então responder e corresponder naquilo que é o nosso sonho dos deonianos aqui em Angola. E o principal, a formação. E também a questão de ir cada vez mais nas periferias existenciais e geográficas, onde a Igreja mais necessita dos missionários. Os deonianos estão na Diocese de Viana, em Luanda, e na Diocese de Luena, no leste de Angola, na periferia da cidade de Luena e no município de Luau. Prestamos o serviço primeiramente nas comunidades paroquiais, nos centros também mais distantes e também um serviço social, apoio à distribuição de água, por exemplo, em Luena, em Luau, onde não tem água, e as nossas comunidades ajudam o povo para distribuir água potável. E também na questão da educação, temos as escolas para acolher as crianças para a questão da educação. Estamos assim a dar o apoio nestes setores. E neste momento os sacerdotes do Coração de Jesus dedicam uma especial atenção à juventude angolana. O nosso grande sonho, sobretudo, é a questão da formação profissional dos jovens. Estamos num bairro muito popular, um bairro que não é tão rico e a juventude é tão grande e muitas vezes assim abandonada a si mesmo e sem estudar, que facilmente podem cair nos vícios. Então o nosso grande desafio é poder ajudar neste sentido de acolhimento, acompanhamento, formação profissional, preparar esta juventude que daqui a 10, 15 anos serão os responsáveis e sem uma formação não terão nada para fazer e serão um perigo pela sociedade e mesmo pela Igreja. Então, o nosso grande desafio mesmo é apontar neste sentido, criar as infraestruturas de acolhimento e de formação da juventude ao nível profissional. Esta 7ª Assembleia do Distrito de Angola contava também com a presença do padre Carlos Luís Soares. É ele atualmente o superior-geral da congregação e parte da sua missão é contactar diretamente com as comunidades deonianas dispersas pelo mundo. Es siempre una alegría estar en los diversos lugares que estamos acompañando. Es siempre una ocasión para aprender, para dejarse sorprender y para abrir el corazón a la esperanza que nace de estas tierras que tienen tantas cosas hermosas para ofrecernos y para seguir desarrollando. Estes itinerários de um superior-geral são também essenciais para gerar essa noção de corpo e de unidade entre todos. Un trabajo para animar a la comunión, para sentirnos todos parte de una gran familia al servicio de una misma causa. Y en concreto en estos días pues he venido junto con el consejero general que acompaña las entidades de África para participar de dos momentos importantes, el retiro espiritual que ha tenido el grupo de los compañeros que están aquí en Angola y también la asamblea, donde se trata de soñar juntos la presencia, el futuro que se está haciendo aqui. Sobre os desafios que se colocam hoje a estes homens de igreja, este responsável considera que o trabalho começa logo dentro de casa. O primeiro grande desafio
es nuestra misma vida común, nuestra vida religiosa, que de por sí sea significativa, que logremos transmitir un mensaje de lo que significa estar juntos. En casi todas nuestras entidades, además, formamos comunidades internacionales de diversos países, culturas, que de por sí ya es una riqueza y es también una misión podernos entender, saber compartir lo que somos, lo que tenemos, y luego pues sintonizar también con las urgencias y las prioridades de cada iglesia local, intentando pues ponernos al servicio desde nuestra riqueza carismática, sobre todo con nuestra manera de entender nuestra devoción al corazón de Jesús, esa manera de acercarnos a Cristo, anunciarlo con generosidad y con una preferencia clara hacia lugares donde otros a lo mejor pues no quieren ir o no pueden estar. Entonces buscar esos sitios como preferencias para nosotros y saber pues caminar con la gente que vayamos encontrando en el camino. Parte deste trabalho é concretizado nesta paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na Diocese de Viana. E prova da vitalidade da missão, o facto de, a meio da semana e espontaneamente, ali encontrarmos vários grupos ligados a diversas vertentes da pastoral. No mesmo espaço, à mesma hora, há quem ocupe bancos no interior da igreja para preparar a liturgia e aprofundar a temática bíblica. Mas no exterior, um grupo mais numeroso progride também na fé pela catequese de adultos, sinal de uma comunidade de cristãos que querem crescer e aprofundar o seu batismo. Mas há ainda grupos que se dedicam ao apoio missionário. A Liga Missionária é um grupo que está focado na evangelização. Esse é o nosso foco, o nosso propósito, não é como grupo. Evangelizar, anunciar a palavra de Deus. Ela começou a partir de França, okay? Começou a partir de França. Temos como fundador do movimento Dom Carlos Maria José de Forbin Janson, foi um bispo de Nice, lá mesmo em França. As raízes do movimento, na verdade, foi a partir dos missionários na China. Por causa do mundo da criança que estava a ser abalado, as crianças estavam a sofrer bastante, ok? Muita violência, ok? Também fome, muita guerra. E eles, infelizmente, acabaram por passar por muitas dificuldades. Então, o Dom Carlos recebeu algumas cartas de missionários na China, ok? E na carta vinha, ok? Alguns problemas que o mundo da criança enfrentavam. Então, ele sentiu a necessidade, ok, de criar um movimento que velasse pelas crianças. Então, criou a IAMI. Além disso, este grupo trabalha muito o estudo e aprofundamento dos textos bíblicos. Aqui na paróquia, na verdade, nós temos as nossas formações aos sábados. Primeiro ponto, temos oração inicial. Depois temos a partilha bíblica. Após a partilha bíblica, temos tudo que os nossos temas normais. Os nossos temas são temas relacionados ao quê? A palavra. Não são temas assim muito sociais, são mais relacionados à palavra. E se for social, tem que haver sempre uma relação com a palavra. É bênção na família, você não pode me falar que eu quero ser pai. Eu quero ser pai, você não vem mais com essa ideia aqui de tirar. Mas ao lado há quem faça teatro e veja na encenação uma ferramenta de anúncio eficaz. Foi criado em 2010, isto é, por Eurico Paulo Cayombo. Este mesmo grupo tem como objetivo de espelhar aquilo que são a palavra de Deus em forma de teatro, neste caso. Sim, normalmente também participamos em atividades do gênero, do tipo... nós fizemos teatro não só dentro, mas também fora da igreja, mas no âmbito religioso. O dinamismo destes grupos vai muito além dos muros da paróquia. A solidariedade que se concretizou em tempos de Covid foi disso um exemplo. Tem uma criatividade do tipo nós tivemos, por exemplo, na época do Covid, tivemos muitas pessoas que estavam passando por necessidades, não é? Que são as mais básicas, alimentícias, não é? Então, a igreja em si,
ok? E a igreja foi uma atividade geral em que todos os grupos tiveram que contribuir com aquilo que têm, os meios, para poderem sustentar ou ajudar as famílias. E o grupo também fez alguma coisa à parte. Também, para além das contribuições aqui, também fizemos alguma coisa à parte. De certos membros que pertencem também no grupo, que também estão passando por uma dificuldade. Então, reunimos alguns meios e passamos na casa dos membros e fizemos chegar os tais fatores. Mas os deonianos procuram também, entre os jovens, quem os quer auxiliar neste trabalho através da vocação consagrada. Gostaríamos de ter mais membros, porque a missão é grande, mas é um grande desafio que somos poucos. E temos muito que fazer. Primeiro, enriquecer as nossas comunidades religiosas com membros, mas pronto, o número é reduzido. É um grande desafio, porque podemos sonhar tudo que podemos, mas sem termos membros suficientes, o desafio torna difícil. Eu estava a dividir Esperança e otimismo que as vocações atuais permitem e que estes sacerdotes aguardam que um dia cheguem mais braços para auxiliar nesta presença de igreja. Estamos a recolher os frutos. Já temos 2 ordenações sacerdotais dos angolanos a menos de 18 anos, quer dizer que somos como uma menina ainda de idade menor, mas que já tem dois filhos, 2 sacerdotes, é já um sinal encorajador e o porcentagem é bom, aqueles que estão a perseverar, quer dizer, são aqueles que estão a sair, não são mas descobriram a vocação, acompanhamento, mas também há um bom grupo que está a chegar, por exemplo, neste momento, que terminaram a filosofia, dos 7, são 5 que vão continuar. Quer dizer que a porcentagem é bastante encorajadora. Mas não é possível olhar Angola, perceber o dinamismo das suas comunidades e a devoção das suas gentes, sem ter em conta esse pulmão espiritual mariano que fica nas margens do rio Kwanza. O historial remonta desde os séculos passados, né? Nos séculos de 1599, né? Em que, com a colonização também portuguesa, em que o santuário foi ganhando esta dimensão, no sentido de que as pessoas pudessem acreditar cada vez mais. É um lugar de fé, mas também uma das últimas imagens de Angola que alguns viram antes de serem levados como escravos para o outro lado do Atlântico. Que era um lugar central onde estes escravos eram levados para as Américas. E antes de serem levados, trabalhavam nas palmeirinhas, do outro lado do rio. Era o lugar onde os escravos iam lá trabalhar. Quando trabalhassem, chegavam aqui no santuário de Nossa Senhora da Conceição da Mochima, em que eram batizados e depois eram transportados para as Américas, sobretudo. E lá iam e nunca mais voltavam. Entretanto, o lugar de devoção foi crescendo e aproximando-se mais da fé vivida pelo povo. E com o tempo foi ganhando uma dimensão muito mais popular. A Romaria de Nossa Senhora nos anos de 1833 começou a ganhar mais esta popularidade. As pessoas foram vendo este lugar como um lugar mesmo de devoção, onde muitos dos pedidos foram feitos e também muitos desses pedidos as pessoas concretizavam os seus sonhos. Então essa devoção popular começou a criar e começou a mostrar. E hoje, de fato, notamos um santuário muito popular, é um dos maiores santuários da África Austral. Nas margens do rio Kwanza, este lugar de fé não deixa de ser também um desafio pastoral para o seu atual reitor, que zela por ajudar os fiéis a separar a fé esclarecida das crenças e das superstições. Muitos dos devotos de Nossa Senhora, os peregrinos,
ao virem aqui, foram interpretando mal, pensando que a Nossa Senhora da Moshima fosse aquela justiceira, né? Aquela que faz justiça, porque muitas vezes vinham, acendiam velas pretas, velas vermelhas, que Nossa Senhora tem de fazer justiça para matar este ou aquele. Então foi essa interpretação que muitos tinham, né? E até hoje nota-se um ou outro vai tendo essa mentalidade, mas com o andar do tempo foi-se fazendo esta evangelização, foram compreendendo os fiéis e também os peregrinos. Este é, assim, um lugar de confiança na Mãe do Céu, uma casa que acolhe, guarda e protege aqueles que, pela fé, confiam e acreditam. E quem chega a Nossa Senhora, como nós sabemos muito bem, que diante das bodas de Caná, ela intercedeu aos seus discípulos. E aqui a Mamãe Moshima é realmente esta mãe, a mãe do coração de todos os angolanos, onde todos se sentem à vontade. É o caso também de uma criança quando está no colo da mãe. Quando ela chora, bastar no colo da mãe, ela sente o conforto. E também todos aqueles que têm tido essas dificuldades, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de superstições, não conseguem resolver, então vêm chorar na mamãe. Elas choram e felizmente os seus choros são consolados e sentem-se confortável. E há grande testemunho de muitos fiéis, e mesmo desde que nós tomamos posse do dia 25 de março até hoje, o testemunho é de fato formidável. O Santuário da Moshima, um sinal da vitalidade da Igreja em Angola, como é também cada ordenação sacerdotal que acontece. A paróquia de São Paulo acolheu a ordenação sacerdotal do Gregório Manuel e do Inocêncio Negunza, e diaconal para o Domingos Jorge. O bispo ordenante, Dom Filomeno, aconselhou os neossacerdotes e diácono a estarem na vida de Cristo e evitarem as materialidades do mundo, valorizando sempre a presença e a disponibilidade do ministro sagrado junto dos fiéis. E se outrora os europeus chegavam à África para evangelizar, hoje o movimento é inverso. E entre Angola e Portugal, a partilha também chegou ao clero. Voltar a Portugal e trabalhar com as comunidades no mesmo espírito de fé, de paixão e de entrega é uma expressão de profunda gratidão a estes missionários, às suas famílias e à Igreja de Portugal, à qual estamos sempre muito unidos. Há uma relação muito próxima. Temos a associação dos bispos dos países de língua portuguesa. Esses encontros são periódicos, são encontros fraternos, são encontros de partilhas de experiência de vida eclesial, são encontros também de ver em conjunto os grandes desafios que se colocam em evangelização e vermos aquilo que podemos fazer enquanto igrejas que falam a mesma língua, o que é que podemos fazer em conjunto. Dois países, uma só igreja, com tanto em comum e, acima de tudo, um caminho de futuro a fazer lado a lado. Portugal com Angola há um vínculo de afetos, de memórias e de saudades positivas, e isto deve continuar a marcar a nossa história. Não podemos ficar presos nas coisas menos luminosas da história, e a vida dos homens, a vida das nações tem esses momentos altos e baixos, mas nós apegamos-nos naquilo que é belo, naquilo que é bom, e vamos continuar a desenvolver esta bondade, esta beleza, esta fraternidade entre nós. Isto dá-nos vida, isto torna-nos mais pessoas e mais cristãos. É para aí que nós devemos caminhar, não é?